Olá, mais uma vez, como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus, e eu acredito que vocês também. No tema de hoje, eu vou falar sobre igreja. E eu vou falar sobre igreja porque tem acontecido muitas coisas e muitas das vezes essas coisas que têm acontecido não edificam o nome de Cristo e apenas causam mais discussões, desentendimentos, e com isso muitas pessoas afastam-se de Deus, muitas pessoas deixam de acreditar em Deus. E para começar sobre isso, eu vou dizer primeiro um conceito sobre igreja, falar o porquê que a igreja existe, para quê, qual é o real motivo de uma igreja existir. E depois, no final, como eu sempre faço, porque é assim que tem que ser, eu vou passar 2 capítulos, 2 passagens bíblicas que falam sobre realmente igreja, ok? E antes de mais, começo por dizer que a igreja, no verdadeiro sentido, a igreja és tu, sou eu. A igreja é o teu próprio corpo, a igreja é o meu próprio corpo. Nós edificamos a Cristo Jesus através dos nossos feitos. A palavra de Deus é que produz esses feitos dentro de nós, dá essa motivação. Ou seja, quando nós meditamos na palavra de Deus, há uma edificação de Cristo dentro de nós que faz com que nós produzimos 3, 4, 5, 6, 7 vezes mais daquilo que nós recebemos, que é o Espírito Santo. Então, vamos começar com esse assunto que é extremamente bom. Eu acho esse assunto extremamente bom porque no final de tudo Deus acaba por me fazer entender e eu acabo por vos passar aquilo que Deus me fez entender sobre igreja. Então, o que é uma igreja? A igreja pode se referir a uma denominação ou uma seita cristã onde os seus fiéis ou membros formam uma comunidade ligada pelos mesmos laços ou doutrinas. Essa é a definição de uma igreja. Por que a igreja existe? A igreja existe porque em Mateus 28, capítulo 28, mas eu vou passar aqui a passagem bíblica, diz que Jesus deu a ordem aos discípulos para irem partilhar a palavra, formar discípulos, para que o nome dele seja glorificado e edificado. Então, as igrejas existem exatamente para isso. Todas as igrejas existem exatamente para isso. Há várias igrejas, neste exato momento há várias igrejas. É impossível contarmos nos dedos o número de igrejas que há nesse exato momento. Porém, todas as igrejas têm esse objetivo, que é de criar mais, trazer pessoas para a igreja, para converter estas mesmas pessoas e para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja edificado. E com isso, quero dizer o seguinte, todas as igrejas receberam vêm de um só Espírito. Todas as igrejas anunciam uma só palavra, que é a palavra de Deus. Anunciam a salvação, anunciam um arrependimento, ok? Anunciam o caminho reto para que nós possamos ser salvos no final, para que nós possamos alcançar a salvação de Jesus Cristo no dia do juízo final. Com isso quero dizer que é tudo um corpo. Todas essas igrejas formam um só corpo. O nosso corpo, o nosso olho não pode reclamar da nossa orelha, porque se o olho quiser ser a orelha, como é que teríamos a visão? Se a orelha quisesse ser o nosso olho, como é que teríamos a audição? Se o nariz tivesse inveja de um outro membro do nosso corpo, como é que teríamos olfato? Do mesmo jeito que cada membro do nosso corpo tem a sua função, assim são todas as igrejas. Cada igreja tem a sua função, cada igreja recebeu, que quem dá é Deus. Deus deu a cada um conforme Ele bem quis. Isto não cabe a nós seres humanos discernirmos o porquê que aqui é assim, o porquê que ali é assim. Com isso eu quero dizer o seguinte, se tu és da Igreja Católica, és da Igreja Católica.
Se tu és da Universal, és da Universal. Se tu és da Maná, és da Maná. Se tu és testemunha de Jeová, és testemunha de Jeová. Se tu és protestante, adventista, tu fazes parte dessa religião. Mas tu não fazes parte da religião que tu estás inserido para criar informações ou mensagens sobre outras igrejas. Se tu fazes isso, se tu pensas desse jeito, se tu estás numa igreja e reclamas sobre outras igrejas, não tem cabimento nem tu estás na igreja onde tu estás. Porque não é para isso que a igreja existe. Não é para isso que a igreja existe. A igreja existe, como eu já disse, para criar discípulos, para formar pastores, para formar bispos, obreiros, diáconos, presbíteros, servidores de Deus. A igreja existe para chamar os servos de Deus, para edificarem o seu nome. E agora eu vou entrar num outro assunto que eu acho esse assunto muito mais importante. A Bíblia ensina-nos a não confiar no homem. Não diz no teu pai, na tua mãe, no teu primo, no teu amigo, não. A Bíblia nos diz para não confiarmos no homem igual. Nós não devemos ir à igreja por causa do pastor, nem por causa do bispo, nem por causa do padre. Nós temos que ir à igreja por causa da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que vai nos edificar, é que vai nos dar o conhecimento e, por sua vez, o Espírito Santo é que faz toda a ação dentro de nós. Ok? Não devemos confiar no homem. Por quê? Porque o homem é pecador. O homem é pecador. A qualquer momento alguém peca. Em todos os dias da nossa vida nós pecamos, consciente ou inconscientemente. O que se deve ter em atenção nas igrejas é a palavra de Deus, não o pastor, não o líder, não o irmão ao lado. O meu canal não é para vocês prestarem atenção na minha vida, não. Ou no que eu faço, ou como é que eu estou nesse vídeo, ou como é que ele foi bem, não. É para prestar atenção na palavra de Deus. A palavra de Deus é que dá o conhecimento, é que dá a liberdade. Nós estamos num mundo completamente dominado pelo diabo. E a palavra de Deus liberta-nos desse mundo. Não saímos do mundo, permanecemos no mundo, mas com a palavra dentro de nós, com a palavra na nossa mente, com a palavra no nosso coração, nós conseguimos enfrentar, conseguimos caminhar e nos permanecer firme até o último dia de cada um de nós. A igreja tem essa função, não o homem. A igreja tem essa função. Deus escolhe os seus escolhidos para exercerem certas funções dentro das igrejas. Então não é o teu dever, muito menos o meu, criticarmos igrejas que nós não pertencemos, muito menos a tua própria igreja. Ok? Vou dizer o seguinte para terminar. Se queres conhecer o plano de Deus na tua vida, o destino que Deus traçou para o teu caminho inteiro, é com a palavra de Deus e com oração sem cessar. Não te desvies disso. Não te desvies disso. Eu vou colocar agora 2 capítulos bíblicos que falam sobre a igreja, para que não só tenhas o conhecimento, e para que também, consoante os vídeos e consoante o tempo, ganhes a vontade de meditar mais na palavra de Deus, pois vais aprender muita coisa vai mudar em ti. E eu conheço muita gente assim, eu acredito que tem muita gente que tudo lhe corre bem, só não alcançam um patamar mais alto porque não tem Deus na sua vida. Ok? Este é o primeiro capítulo, que fala sobre a igreja. Este é o segundo capítulo. Ok. Não te esqueças, a igreja és tu mesmo, sou eu. A igreja é o teu corpo, é o meu corpo. Nós é que edificamos a Cristo aqui na terra.
ok? Eu termino este vídeo ciente de que compreendeste o que eu quis passar e acredito que a partir de hoje terás uma percepção muito diferente da igreja e que seja feita na tua vida a vontade do Senhor. Estamos juntos. Deixa um like, comente, compartilhe. É a palavra de Deus que está sendo anunciada.